Boa tarde. Sou Lucicléia Barreto Queiroz, professora da Universidade Federal do Acre, Brasil, e atualmente estou cursando doutorado em Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal. O trabalho que ora apresento faz parte da tese que estou desenvolvendo como requisito final do curso e tem como título O uso do tempo livre, hábitos de lazer e participação cívica e política de jovens do estado do Acre, Brasil, sob a orientação da professora doutora Isabel Menezes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2010, o maior contingente populacional no Brasil é de jovens. Pode-se dizer que qualquer país deposita nos jovens a esperança do seu futuro. Eles constituem uma parcela muito importante para qualquer sociedade. A passagem da adolescência para a vida adulta vem sempre marcada por mudanças muito significativas. É comumente neste período que o jovem deixa a escola, a casa dos pais, ingressa no trabalho, casa-se e constitui sua família. Embora seja de assinalar, como cita Paz, 2001, que este processo se veio a complexificar nas últimas décadas. Segundo Paz, em estudo realizado em 1998, o cotidiano das pessoas pode proporcionar atividades capazes de construir hábitos, seja para o indivíduo sozinho ou em grupo, formando costumes de prazer ou aborrecimento, de informação e envolvimento social. A mídia tem destacado tipos de lazer que fomentam a violência ou comportamentos orientando ao rompimento das normas sociais. Pesquisas têm demonstrado que grande parte desses jovens passa parte do dia à frente de televisão, computadores, etc. E quase nenhum tempo com os livros e encontros constantes e consistentes com a família. Essa abordagem também é encontrada em estudos de Monet e Codina, Spinoza, Formiga, Marcelino e outros autores. Desse modo, considerando que a juventude é uma condição social parametrizada por uma faixa etária, que, de acordo com o documento da Política de Juventude Brasileira 2006, no Brasil congrega cidadãos e cidadãs com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos, é necessário um entendimento mais amplo de que ser jovem no Brasil contemporâneo é estar imerso, por opção ou por origem, em uma multiplicidade de identidades, posições e vivências. Investigar seus hábitos, então, faz todo sentido. O Conselho Nacional de Juventude infere que não há como esquecer a necessidade da inserção social dessa juventude, pois ela é fruto da sociedade brasileira e, em tempos de globalização e rápidas mudanças tecnológicas, deve ter condições, oportunidades e responsabilidades específicas na construção de um país justo e próspero. A formulação de políticas de juventude na Europa e nos Estados Unidos, que foi marcante no decorrer do século XX, esteve ainda aliada à criação de instituições governamentais de atendimento específico a este público. Mas na América Latina, a preocupação com os jovens e com as políticas orientadas para a juventude ganhou representatividade a partir da década de 70, estimulada por alguns organismos latino-americanos e mundiais, tais como a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, e Organizações das Nações Unidas, ONU. E ainda por muitos governos europeus, como o da Espanha, que promoveu iniciativas de cooperação regional e ibero-americana. A discussão sobre a questão dos jovens e a institucionalização de políticas públicas de juventude só recentemente avançou no Brasil, apesar dos esforços da Organização Ibero-Americana da Juventude, a partir dos anos 90, de colocar o tema nas agendas governamentais. Grande parte deste esforço deve-se à visibilidade conquistada pelos jovens nos processos de democratização ocorridos na América Latina na década de 80. A ocupação do tempo livre através do lazer está diretamente relacionada com a educação. França 2003 afirma que o lazer apresenta aspectos educativos que contribuem para a compreensão e intervenção do novo mundo social. Um processo destinado a criar ao longo da vida possibilidades de adquirir, de aplicar e de difundir conhecimentos,
valores e competências associadas aos princípios democráticos em múltiplos quadros de aprendizagem, quer formais, não formais ou informais. Para tal, haverá que pôr-se em prática abordagens educativas e métodos pedagógicos que tenham como finalidade ensinar a viver em conjunto, numa sociedade democrática, combater o racionalismo agressivo e a intolerância e eliminar a violência, assim como os comportamentos extremistas. Provavelmente, a criação de oportunidades de participação cívica e política dos jovens na sociedade em que convivem ratifica a afirmação de Isabel Menezes, de 2007, quando diz que se admite que a promoção da participação cívica e política das pessoas é essencial para a qualidade da cidadania, a consequência é reconhecer que a intervenção socioeducativa neste domínio, junto de grupos, instituições e comunidades, é um projeto, ele próprio, politicamente comprometido. Menezes, 2007, reportando-se à participação de jovens, enfatiza que a participação juvenil está em crise no duplo sentido, em que formas convencionais de envolvimento político estão em recessão, ao mesmo tempo que novas maneiras de envolvimento na cidade estão em expansão. A autora faz referência a diversos trabalhos que revelam os dados nacionais de Portugal, onde a participação tende a decorrer preferencialmente em associações de tipo desportivo, cultural e recreativo e de solidariedade social ou religioso, tanto para os jovens como para os adultos. Segundo Rua, 1998, as políticas públicas em geral, e especificamente as políticas juvenis no Brasil, são fragmentadas, estão à mercê da competição interburocrática, padecem da descontinuidade administrativa e agem em respostas a certas ofertas e não a demandas específicas. Apesar de tudo, nos últimos 5 anos, o tema da juventude foi, enfim, inserido na agenda pública do Brasil, especialmente no reconhecimento de problemas que mais diretamente afetam os jovens, como a saúde, a violência e o desemprego, e na consideração do jovem como protagonista ativo na implementação destes programas. Isto foi feito a partir da criação pelo governo federal brasileiro do Conselho Nacional de Juventude, CONJUVE, que elaborou em 2006 a Política Nacional de Juventude, cujos resultados estão traduzidos no extenso documento intitulado Política Nacional de Juventude, Diretrizes e Perspectivas. Esse documento traça um diagnóstico e apresenta propostas que até hoje, reconhecidamente, não saíram do papel, pois, quando investigamos nos documentos oficiais e legislativos, encontramos apenas propostas, mas não existem efetivas medidas para operacionalizar tal política. Vale ressaltar que, lamentavelmente, não se tem nenhum diagnóstico sobre a utilização do tempo livre dos jovens que tenha subsidiado as propostas das políticas nacional e estadual. Quando assim nos pronunciamos, queremos enfatizar que grande parte dos estados brasileiros, e em particular o estado do Acre, tem desenvolvido, por certo, alguns programas oriundos do governo federal, como o ProJovem, o PELC, o Programa Segundo Tempo, de uma forma ainda longe de atender às necessidades básicas de ocupação do tempo livre da grande maioria de população jovem do estado. Até porque, ao ser implementado, não tinham esse objetivo específico. Diante desses pressupostos, é que estamos investigando o uso do tempo livre, hábitos de lazer e a participação cívica e política dos jovens do estado do Acre para identificar se esse tempo livre vem sendo utilizado com atividades que promovam, entre outros, o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida dos jovens e ainda como estes jovens estão se inserindo no tocante à participação cívica e política. Verificar a existência e vigência de legislação, programas e políticas de Estado, procurando identificar como se dá a inserção e a permanência dos jovens nessas iniciativas e mapear os principais obstáculos enfrentados no envolvimento dos jovens nas áreas onde vivem. O estudo é de caráter quali quantitativo, realizado através de pesquisa documental, entrevistas com os dirigentes municipais, líderes comunitários, focos grupos com os jovens e aplicação do questionário ISSP 2007
Leisure Time and Sport Survey, cujo questionário foi desenvolvido e aplicado durante 3 anos por pesquisadores de vários países. Partindo dessa premissa é que queremos investigar os hábitos dos jovens acrianos. O que fazem no seu tempo livre? Como usam suas atividades de lazer? Têm participação cívica e política? Se envolvem em projetos comunitários e voluntariado? Preocupam-se com o futuro do seu estado, do seu país? E se não fazem, por que não fazem? Pretendemos que o estudo possa fornecer dados para a intervenção educativa, no sentido da promoção de hábitos saudáveis entre os jovens e para a formulação de políticas públicas que promovam a intervenção comunitária e a inclusão social. Muito obrigada. Coloco-me à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Boa tarde.